É a quarta vez que a gente vai para essa estação de esqui. Vai começar o dia hoje fazendo uma pista que na verdade é nova pra gente nunca fez. E ao longo desse trecho eu vou também contando pra vocês o que eu teria feito de diferente se a Ali do futuro fosse pro passado, pudesse contar pra ela assim, olha, faz isso aqui que sua vida vai ser mais tranquila. Olá, bem-vindo! Se você é novo por aqui, eu sou a Ali, eu moro em Amsterdã, mas na verdade nesse momento estou de férias a caminho de uma estação de esqui. A gente está indo para Ler, que é um vilarejo bem pequenininho na Áustria. Na verdade fica no estado de Arlberg, na Áustria, bem perto da fronteira com Alemanha, Suíça e Liechtenstein. A gente está nesse momento bem no sul da Alemanha, já perto de Stuttgart, nos arredores da cidade, e tá começando a ficar com uma paisagem meio nevadinha, assim, tipo, lá de Amsterdã onde a gente saiu, não tinha neve nenhuma. Tava frio, mas não tinha neve nenhuma. Sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. So I take my love. A gente chega na estação daqui a pouquinho, tipo uns 50 minutinhos a gente tá lá. Tem vários jeitos de Amsterdã pra vir pra cá. A gente já veio de avião. E aí, se você vem de avião, dá para ir tanto pelo aeroporto de Innsbruck, na Áustria, quanto o de Zurich. E aí você pega um carro para a estação de esqui. Ou a gente também já usou o transfer. Também dá para vir de trem. Aliás, uma viagem muito gostosa que a gente já fez também, de Amsterdã para Innsbruck. Tem noturno, que você fica numa cabine, mega gostoso. Mas dessa vez, a gente resolveu vir diretão de carro, já de Amsterdã. Algumas vantagens eu vou contar depois por que a gente resolveu fazer isso, mas só para dar uma ideia, são aí cerca de 900 quilômetros, então tipo umas 9 horas. Tem bastante trânsito porque férias escolares, então tipo as estradas estão cheias, todo mundo indo esquiar. Mas a gente fez essa viagem em 2 dias, então a gente saiu ontem de Amsterdã, fez a maior parte da viagem no primeiro dia, cruzou a Alemanha, né, norte e sul, e aí hoje a gente entrou na Áustria. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. Eu ia reclamar do trânsito porque, tipo, tá paradaço, tem algumas pistas de esquis aqui. Mas aí pensando bem, tipo, um trânsito com uma paisagem dessa podia ser pior, entendeu? Isso é o Tietê. Podia ser o Tietê. Conforme você vai saindo das vias principais, vai tendo mais neve nas ruas, potencialmente mais gelo também. Sempre que a gente aluga carro para esquiar, a gente pede explicitamente por pneu de neve. Chegou na vila, na verdade, esse complexo de esqui, ele tem 3 vilarejos, tipo 3 pequenas cidades que fazem parte do mesmo complexo. A gente está hospedado em Ler,
mas aí tem também Tours e St. Anton. E todos eles, tipo, você compra um ski pass e ele vale pro complexo inteiro. Como eu falei, é a 4ª vez que a gente vem pra essa estação. E acontece, na verdade, que a gente tem amigos que tem um hotel aqui de quebra. Enfim, não só é legal vê-los, mas eles cozinham bem pra caramba. E, enfim, os jantares são no hotel, então é muito gostoso. E ali, como que você escolhe uma estação de esqui? Bem, nesse caso, com a gente foi relativamente fácil, né? A gente tinha uns amigos que tinham um hotel aqui e ele falou, ok, é pra lá que a gente vai. Mas agora, tem formas de você escolher. A primeira coisa, eu acho, é você pesquisar, tipo, o que você quer. Você tá vindo com um grupo que já sabe esquiar e então quer pistas que sejam com níveis mais avançados? Ou você tá vindo com um grupo que, tipo, parte nem sequer vai esquiar e só quer curtir a cidade, só quer, tipo, ver montanha. Dessa forma você consegue escolher um pouco um resort que vai oferecer, tipo, o melhor pra sua expectativa, pro que você quer. Aqui em Ler tem pra todo mundo, a maioria das pistas é azul, mas tem também bastante pista vermelha. Pista preta nem tem tanto, mas eles têm a pista preta, tipo, mais difícil da Europa, tipo, a mais íngreme de todas. Então assim, mas enfim, é aquela pista que eu, assim, acho que eu nem sonho em pegar na minha vida. Mas eles têm também esquibunda, tem duas trilhas de esquibunda que é super divertida, super longa. Outra coisa legal que tem, a gente sobe nos elevadores para poder comer nos restaurantes no topo. E só de andar pela cidade nevada, tipo, no meio da montanha, é um lugar paradisíaco, tipo, é lindo pra chuchu. Aqui é a escola de Ler, e aí você vê o parquinho completamente coberto por neve. Na real, a gente soube que as crianças, quando elas são bem pequenininhas, tipo no kindergarten, tipo creche, eles têm a opção de faltar na escola e ir para a escola de esqui no lugar da creche, tipo, durante o inverno. Acho isso muito louco, né? Tipo, ok, não vou pra escola porque eu vou pra escola de esqui. É justo, né? A criançada aprende, tipo, desde pequenininha mesmo. Curiosidade, a família real da Holanda vem esquiar aqui. Inclusive, a gente tava conversando com a nossa amiga no hotel. Ela falou, o rei da Holanda tava aqui semana passada. Mas também foi aqui, na verdade, aconteceu uma história trágica com a família real holandesa. O príncipe, irmão do que hoje é o rei, né? O irmão do Willem-Alexander, ele teve um acidente seríssimo de esqui. Mas não na pista, assim, ele tava realmente fazendo off-piste. Enfim, eles têm experiência também, né? Mas aí ele foi pego por uma avalanche e ficou em coma e morreu. Enfim, ele morreu. Não morreu aqui, mas ele foi... O acidente de esqui que levou a vida dele foi aqui em Ler. Pô, olha, mas você começa com uma história dessa, já desencoraja, né? O que tem? Existe risco de avalanche? Existe, e a gente usa, tipo, o app do resort e ele fala, tipo, qual que é o nível de risco de avalanche. Normalmente, por esses dias, está tudo nível 2, que é baixo. Nível 4 começa a ficar um pouco mais sério. Mas acontece que nas pistas, elas são tratadas. Tipo, é um dos motivos pelo qual o Ski Pass é tão caro, na verdade. Porque você paga pela manutenção, né, dos elevadores, dos lifts, mas também pela manutenção que é feita nas pistas. Tipo, no que fecha as pistas às 4 da tarde, vem aqueles tratores e eles passam limpando tudo. Tem esquema, quando tem risco de avalanche alto, eles colocam, tipo, umas bombas, assim, eles explodem as avalanches no topo da montanha para forçar a neve a cair quando não tem ninguém na pista, aí passa o trator limpando para você não ter esse risco. Mas honestamente, como qualquer esporte, né? Tipo, se você vai fazer hiking, se você vai fazer paraquedismo, se você vai fazer parkour, mesmo corrida, ainda mais tipo esporte de natureza, tipo outdoor, respeita a natureza, entendeu? Se tá um dia que não tem visibilidade e você não tá seguro de fazer aquela pista, não faz. A regra número 1 de qualquer esporte outdoor que você vai fazer. Tirando isso, vai aproveitar, tipo, curte, relaxa.
Dito isso, Ali, como que a gente chega, né, na estação de esqui? Geralmente elas ficam nesses vilarejos que são mais afastados das cidades maiores. Então você provavelmente vai precisar de um avião ou um trem para chegar na cidade maior, assim, no hub, digamos. E aí de lá você precisa chegar no resort. Como eu falei, dessa vez a gente veio de carro direto de Amsterdã. A gente fez isso porque, era mais barato. 2, a gente conseguia trazer os equipamentos do R, porque ele tem prancha e bota, é mais fácil de transportar. Enfim, e a gente curte o road trip, então é bem gostoso. Agora, a gente já veio para essa estação de esqui de avião, de trem, porque ela tá perto da Suíça e na Áustria. Funciona vir tanto por Innsbruck quanto por Zurich. E de lá a gente pegou transfer para cá, porque o nosso hotel é logo ali e aqui em volta estão as pistas. Então a gente não precisa, de carro, uma vez que a gente tá na vila. A gente faz tudo a pé. Tô na varandinha do hotel final do dia, mas se liga, ali já dá pra ver a pista. E aí tem as últimas pessoas descendo no final da tarde. Aliás, uma pessoa ali acabou de cair, aí foi ajudada. Eu não sei se o vídeo vai capturar, mas assim, eu consigo ouvir o barulho da neve no esqui, sabe? O carving, aquele... Por outro lado, se você está hospedado um pouco mais afastado da vila e aí você precisa dirigir para a pista de esqui toda manhã, aí é melhor você ter o próprio carro. Em alguns casos até tem ônibus também, dá para você pesquisar, mas é bom se informar na hospedagem que você tá, qual é o acesso para a pista. Com criança pequena, na real, o esquema de ônibus funciona, mas é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que pensar que você tem que carregar todos os equipamentos e não é exatamente leve. E se você vem de carro, sempre tem perto dos lifts estacionamento. Inclusive, uma das coisas que eu acho bem legal de ler é que o estacionamento tem um estacionamento subsolo. Então você não vê aquela montoeira de carros assim na base da montanha, que assim, inferior à paisagem, né? Vamos falar. Quais são, então, Ali, os custos que eu preciso levar em conta para a viagem? Bem, na verdade você precisa do transporte, né, para poder chegar na estação de esqui, dependendo de onde você tá. Depois você precisa de hospedagem. Você também precisa levar em conta os equipamentos, que você pode tanto comprar ou alugar. Se você tá começando agora, melhor coisa é aluga, nem pense a respeito. Outra coisa que você vai precisar é do Ski Pass. O que é isso? Como que funciona? Bem, tem todo, como eu tava falando, o complexo de montanhas. E aí você tem, então, o Ski Pass, que aliás, vou pegar que tá aqui no bolso do meu casaco. Ele fica aqui nesse bolsinho para você poder passar no leitor da gôndola. Então você precisa do Ski Pass e ele te dá acesso a usar todos os elevadores, os lifts. Você paga por dia e você tem uma opção de comprar o Ski Pass de lazer, que é para quem não está esquiando, ou o Ski Pass para quem vai esquiar, que é o que a gente tem. Esse daqui, para vocês terem uma ideia, ele vale por 7 dias e ele custou 475 euros. Para mim, depois mais 475 pro R, e pra Sophie foi um pouquinho mais barato porque o dela é de criança, metade do preço. Então só nisso vai 1.000 euros, e aí com isso você consegue usar os lifts todos os dias, à vontade, não tem limite da hora que abre até a hora que fecha. Depois do Ski Pass você também precisa dos equipamentos. Pra falar a verdade, até hoje eu alugo, eu tenho só a roupa, capacete, óculos, luva, né? Mas a bota, o esqui e os sticks, né, os poles, eu alugo toda vez. O R faz snowboard e ele decidiu comprar a bota e a prancha mais ou menos recentemente. By the way, ele comprou porque ele quis comprar. É possível alugar tanto de esqui quanto de snowboard tranquilamente. Oh, like Yeah, I know what you mean. Yeah. Like an angle supports thing, right? yeah. I'm just going to make. I just want to open it a lot. Yeah. Can you stand up? Não é caro alugar? Até é, só para te dar uma
ordem de grandeza, pra mim e pra Sofia, né, porque nós duas estamos alugando, a gente gastou para essa semana de esqui 400 euros só no aluguel do equipamento. Mas é aquela coisa, tipo, inteiro o equipamento vai custar bem mais dinheiro. Você precisa ter espaço para armazenar e depois para transportar. Tipo, se você vem de avião, por exemplo, você precisa levar em consideração um extra que você paga para poder despachar a bagagem grande. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. Você precisa de roupa de esqui, refeição e uma última coisa que é altamente recomendável, e na verdade em várias estações de esqui é obrigatório, embora ninguém cheque, é seguro. E você precisa de seguro não só para você, seguro de viagem para acidente, tipo, se precisar acesso de hospital, resgate de helicóptero, mas também um liability insurance, que é tipo, se você se descontrola na pista e machuca outra pessoa, para você cobrir os custos do resgate, enfim, e de equipamento da outra pessoa. E não é caro o seguro, tá? A coisa mais barata na real é o seguro, mas é importante ter. Hoje é o nosso dia de folga, a gente tirou um dia para não esquiar, mas o R tá se recompondo. Quer contar para as pessoas do seu episódio? Então levou um tombo na bunda dele, quando ele veio tava todo branco. E daí ele perdeu a autoconfiança dele. Se fosse só isso, se fosse cair de bunda, tava fácil. Cair de bunda, faz parte. A bunda do R tem colchãozinho, ele usa almofadinha pro bumbum pra quando cai de snowboard. Mas, tipo, o problema foi esse, ele caiu, tipo, de frente, assim. E, pra quem lembra, pra quem acompanha a Lilica, eu, tipo, lá desde as antigas e assistiu esse vídeo aqui, ou esse aqui, eu não sei, vou colocar o link na descrição também. Teve uma viagem de esqui que a gente fez lá em São Francisco, em Lake Tahoe, que o R também tomou um tombo parecido com esse, só que na época ele quebrou 2 costelas, talvez 4, o médico não conseguiu, tipo, foi inconclusivo, mas ele passou, tipo, várias semanas, assim, se recuperando. Dessa vez, espero... Como que estão as costelas? Vamos testar aqui. Outra pergunta frequente que eu ouço é sobre custo de viagem. É caro, Ali? É caro, não vou mentir, não. Esquiar não é uma, tipo, sabe, aquela viagem que... Pelo menos pra gente exige planejamento e um commitment, ok? Vamos fazer aquele savings o ano inteiro pra conseguir rolar. Mas tem formas de baratear. Escolhendo uma estação de esqui mais barata, e tem opções, geralmente o leste europeu tem estações mais em conta. A gente foi na República Tcheca, aliás, foi a primeira vez que eu fiz, eu comecei testando snowboard e foi terrível. Odiei, tipo assim, não, esse esporte não é pra mim. E na República Tcheca era bem barato, sim, mas vale a pena explorar, dar uma olhada na Polônia, na Croácia, Hungria também, pelo que eu me lembre, são destinos que costumam ser um pouco mais em conta. Mesmo aqui, tipo, mais no centro da Europa, né? A Alemanha costuma ser mais barata do que a Áustria, Suíça mais caro. França, o pessoal fala que é bem em conta também, mas eu não tenho experiência. A gente esquiou na Áustria, República Tcheca e Itália. O ski resort que a gente foi nos 2 últimos anos na Itália é um pouco mais barato do que aqui em Ler. E era bem legal também, super recomendo. Eu vou deixar as indicações dos nomes dos resorts que a gente foi, que a gente conhece, aqui embaixo na descrição para ajudar. Tem mais jeitos, por exemplo, você pode escolher um hotel que não fique, tipo, na base da montanha, que é um pouco mais afastado no vilarejo. E implica ter carro, ou talvez pegar ônibus, se existe essa opção. E essa é uma forma de você baratear também. O pessoal aluga muito apartamento em grupo grande, que daí você divide o custo, e aí você pode, tipo, também cozinhar, sabe? Fazer comidas bem práticas à noite. Uma dica, na real, super boa para você economizar com hospedagem é reservar com muita antecedência. Porque a verdade é essa, tipo, como as vilas são pequenas, e elas enchem, tipo, muito rápido. Europeu tem isso também, né? Europeu planeja a viagem com bastante antecedência. Pelo menos o holandês é assim, com certeza. E aí, assim, pra você ter ideia, agora é fevereiro, a gente já tá vendo hospedagem para as próximas férias de esqui que a gente pretende fazer no Natal, em dezembro. E as hospedagens já estão, tipo, sumindo. Então, assim, 1 ano de antecedência para reservar hospedagem não é exagero. Você tá parecendo muito feliz. Tem um dia off que a gente não tá esquiando, então eu tô fazendo montanhas de neve com pessoinhas, fazendo pistas, lápis como bandeirinhas. A gente vai fazer também chichula. You ain't helping me at all. The
memories stay A gente tá fazendo muitas montanhas. Que legal. A gente também pegou uns galinhos. Umas galinhas? Uns galhos das árvores aqui pra fazer bosquezinhos. Ah, e entrou neve no seu sapato, foi? Sim. E ele tá gelado por dentro? É. Você tem outro sapato pra usar? A gente trouxe outro bota pra você, criatura. Fala lá. Mas Ali, o que eu preciso comprar versus o que eu consigo alugar? Essa é uma ótima pergunta, porque muita coisa você consegue alugar, mas tem uma parte que você precisa ter, porque enfim, é equipamento ou roupa de uso individual. Mas vamos lá para uma lista bem simples. Você precisa de esqui, você precisa das botas de esqui e também dos poles dos sticks. Também você precisa de capacete. E todas essas coisas você consegue alugar. Além disso, você precisa de vestimenta. E o que você veste para poder esquiar? Considerando o caso de iniciante. Você vai precisar de uma jaqueta e uma calça que seja a prova d'água, que você também consegue, by the way, alugar aqui na Áustria. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você precisa, por baixo, de uma camiseta de manga longa, de preferência termo. Você precisa de um fleece ou um pullover, tipo um casaco. Eu prefiro usar desses esportivos. São os mesmos que eu uso para correr no inverno em Amsterdã. E eu uso por baixo desse casaco. A depender da temperatura, sobretudo se você vai já para o topo da montanha, pode ter vento e frio, você pode querer usar uma calça termo também por baixo da calça de esqui. Ela funciona como uma segunda pele. Você também vai precisar de meias de esqui e de um par de luvas de esquiar. Opcional, de certa forma, é legal ter os óculos de esqui, tipo os goggles. Mas se você realmente está só começando, você consegue se virar com óculos de sol e tudo bem. Na medida em que você vai pegar pista mesmo, aí é uma coisa legal, porque se você cai, você protege o olho da neve, ou se estiver nevando, pode ser bem desconfortável. Se por acaso você não tem a sorte de ter um amigo assim, sabe, tipo com mais ou menos o mesmo tamanho, que possa te emprestar essas coisas pela primeira vez, minha sugestão é que você vá ou numa Decathlon, que tem tudo isso e assim, com preços super acessíveis, ou uma outra alternativa é você procurar aqui na Europa a Intersport. Esses são aqueles tratores que passam no final do dia limpando as pistas para tirar a neve acumulada, e é o que deixa a pista com aquelas, tipo, hastes, assim, como que fala? Como se fossem umas pequenas linhazinhas, estrias, assim, e fica muito mais fácil de você descer, porque conforme as pessoas vão esquiando morro abaixo, vai acumulando neve e formando, tipo, uns morrinhos, assim, em inglês a gente chama de muggles, e é insuportável, enfim, insuportável não, vai, mas, tipo, torna esquiar muito mais difícil. Quando a pista tá limpa, é uma delícia. Além da roupa de esqui, é útil você ter também roupa pra, tipo, usar na cidade enquanto você tá passeando, indo jantar, enfim. Então é bom você ter uma bota de neve, ou pelo menos uma bota de hike, mas alguma coisa que tenha um solado, assim, com um grip bom pra você não escorregar no gelo e na neve. É bom você ter também, tipo, gorro, cachecol, luva, tipo, a luva que eu uso para passear na cidade é uma luva muito mais fina e compacta do que a luva de esqui. By the way, tá tão quente que eu tô sem luva hoje. Cachecol é importante, eu adoro usar esses cachecóis de fleece, também super baratinhos da Decathlon, eles são mega versáteis, a gente usa para esporte sempre, e aí a gente coloca ele por baixo, tipo, ele faz um gola rolê assim, embaixo do casaco. Pra direita ou esquerda? Essa área aqui, você sobe e tem tipo um restaurante panorâmico que não é o pico mais alto de Ler, mas ele é o mais alto que você consegue chegar com o teleférico. A gente tá a 2.350 metros. É grandinho.
toda vez que a gente vem pra ler, a gente vem pra esse restaurante e toda vez eu como exatamente a mesma coisa e assim, eu fico sonhando com o dia que eu vou voltar pra cá e comer de novo esse prato. Ele é um prato muito simples, na verdade, da comida austríaca. Tipo, é um knödel, que na verdade é um dumpling, tipo um bolinho, assim, geralmente feito com farinha, ovos e pode ser também com pão velho. Mas esse, ele é com espinafre e ele é coberto com um molho branco, assim, tipo de creme e um pouquinho de queijo, sabe? É muito simples, mas é muito gostoso. Aliás, ele combina perfeitamente com um vinho branco local. Tipo, eu tomei hoje um Gruner e tava sensacional. Bora sair da Holanda e comprar uma vila ali, assim. Uma vila, uma casinha. Não, vila. É que vila em holandês é mansão, que eu quis dizer uma cabine, assim. No meio daquela montanha ali. Daquelas que você precisa de esqui pro trabalho, assim. Tem internet. Falei, aqui não é o pico mais alto de Ler, mas você tem essa vista panorâmica aqui para os Alpes e aí dá para ver o pico mais alto, que na verdade é o Flughorn, tem tipo 3.000, quase 3.400 metros de altura. Vai começar o dia hoje fazendo uma pista que na verdade é nova pra gente nunca fez. A gente vai fazer os 3 juntos. É uma pista azul, assim, classificação de pistas na Europa. Verde muito fácil, azul ainda para iniciante, aí tem vermelha, preta e para quem é muito experiente pode fazer também off-piste. Mas de qualquer jeito, depois é uma azul, mas é uma azul longa. A gente tá no topo agora do que eu acho que na verdade é o lift mais alto que tem aqui em Ler. E a gente vai descer num caminho que é longo e vai até lá para baixo na vila. Eu vou documentar, tipo, enfim, tô levando a GoPro com estabilizador para poder filmar o trajeto. E ao longo desse trecho eu vou também contando para vocês o que eu teria feito de diferente se a Ali do futuro fosse pro passado e pudesse contar para ela assim, olha, faz isso aqui que sua vida vai ser mais tranquila. Vou começar a pista então, você já deixa um like, se você é novo por aqui, já dá um subscribe, não perca os próximos vídeos de Amsterdã. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we liked what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Oh, I never felt like this before. A Sophie subiu uma parede, porque ela foi em competição. Uma coisa que eu sofri muito nos primeiros anos foi com o ajuste da bota. A bota de esqui, ela precisa ficar firme no pé, mas ao mesmo tempo eu tenho uma canela muito grossa. Alugando equipamento, tipo a bota padrão que tem nas lojas, ela simplesmente ficava tão apertada, mas tão apertada, que eu tinha uma dor tremenda nas pernas, eu tinha problemas de bolhas com frequência, enfim, era um desconforto absurdo. E aí depois que eu entendi que, tá, a minha perna, ela tem um tamanho fora do padrão mesmo. E eu passei a pedir nas lojas por botas mais largas. Existem modelos que são wide e esses são os que me servem direito. Uma outra coisa que eu fiz, eu descobri que existe um pad de silicone que você coloca na canela e ele dá uma proteção extra embaixo da meia e eu parei de ter bolha. We found holes in these walls, we like what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Oh, I never felt like this before. Eu comecei a esquiar tem mais de 10 anos, mas eu demorei muito para conseguir, sabe, ter o nível e confiança para fazer pista sozinha. E eu acho que, em retrospecto, eu passava ali, tipo, 3, 4 dias fazendo aula e, na prática,
acabavam as férias e eu não conseguia aproveitar a montanha e ficava ali só tendo aulinha, sozinha, tipo, isolada. Tipo, não era legal, sabe? Eu teria investido mais em fazer aulas fora da temporada. Na Holanda, agora, eu sei que existe uma pista, aliás, várias pistas indoor de esqui, eles têm aula lá. Eu teria feito aulas ao longo do ano, teria sido muito mais barato, inclusive, e aí quando eu chegasse nas férias, eu já tava, tipo, em outro nível. Procura na sua cidade, no seu país, uma opção de aula de esqui fora da estação de esqui. Isso, 123. Esquerda, Sophie. Links off. Links off. Living in a dark, clouded haze, we dance, we fall. Uma coisa que esqui te testa é tipo como lidar com os seus próprios medos. Muitas vezes eu olho uma ribanceira e falo, beleza, eu posso fazer. Mas tem horas que eu olho e falo, fodeu. Tipo, ainda trava, ainda dá um puta medo. É um desafio físico, mas é também, e muito mais, um desafio mental pra mim. E uma das coisas que me ajudou muito é um livro muito legal de uma professora de esqui e que ela se especializou, na verdade, em ajudar atletas de esqui que por algum motivo, num certo momento, eles travaram de medo, de pânico. O nome do livro é Conversation with Your Fear, se eu não estou enganada. Eu li faz tempo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Fala totalmente sobre isso e te dá técnicas para poder lidar com esse medo. E são técnicas que eu uso até hoje. Duas delas é sorrir quando começo a ficar com medo e automaticamente o corpo dá aquela relaxada e eu consigo ir. Uma outra técnica que eu uso é o long focus. Tipo, é basicamente você olhar para o horizonte e meio que esquecer o obstáculo que tá ali na sua frente e você foca, sabe, numa coisa que tá distante de você, que tá lá na frente e o seu corpo só vai. E é um negócio muito impressionante, porque uma vez que você domina essa técnica, ela realmente te ajuda muito. We love, we thought it was always on fire, our house, our dream. E ali, dá pra esquiar se estiver nevando muito? É mais difícil. Aí os óculos, tipo, são fundamentais. Inclusive, você eventualmente precisa usar o capuz do casaco para poder proteger a neve da cara. Mas rola. A gente tá tendo muita sorte nessa viagem. Tem tipo uma massa de ar quente aqui que ficou presa nos Alpes bem nessa semana, então tá sol e tá calor. Você vê, eu tô sem luva nesse momento. Aliás, coisas importantes para você. Precisa sempre passar protetor solar. A gente usa o fator 50 na montanha, no rosto, senão você acaba a viagem com a marca dos óculos na cara. Outra coisa, a gente usa creme de rosto. Eu tenho duas opções que eu gosto. Eu uso tanto vaselina e uma outra opção é um creme especialmente para frio da Veleda. Mas ele é um pouco difícil de achar na Holanda, não sei se tem no Brasil. Aqui na Alemanha e na Áustria sempre tem na farmácia. E eu passo bem aqui nessa área por causa do vento, que senão queima mesmo de secura, do vento frio. Isso aqui é tão meu happy place. Existe alguma coisa nas montanhas que me faz realmente me conectar comigo mesmo de uma forma que outras coisas não conseguem. Esqui pra mim é um bônus, tipo, tem adrenalina que é legal e você sentir que você tá dominando um skill novo e eu acho isso muito gostoso. Dá aquela sensação, sabe, de conquista, assim. É como falar um novo idioma, por exemplo, a hora que você consegue destravar e sair falando, mas no final das contas pra mim é uma forma de chegar, sabe, em lugares que são mais remotos e que de outra forma eu não chegaria e aí poder apreciar essas paisagens, essas montanhas. Uma coisa bem importante para você checar é a temperatura, porque assim, os
Os apps normais de clima, eles te dão a temperatura do vale, tipo da cidade. Só que quando você sobe com a gôndola com o lift para cima, a temperatura da montanha geralmente é outra. Então eu sempre uso os apps locais porque eles te dão a temperatura do vale e da montanha. É muito comum os hotéis também oferecerem essa informação. De qualquer jeito, é uma coisa para você ficar antenado. E o que a gente aprendeu também para se preparar para o frio, sempre no bolso dos casacos ou na mochila, a gente carrega esses pads, são tipo uns sachês aquecedores, assim. Você acha isso na Decathlon, é um negócio simples e é super barato, na verdade. Tem tanto pro pé quanto pra mão. E numa emergência, se de repente você ficou com a bota molhada ou se tá mais frio do que você esperava, você enfia esse pad, esse sachê, ou palavra difícil, você enfia esse pad dentro da sua mão e aí coloca a luva e ele vai soltando, o calor vai aquecendo. A gente já precisou e assim, é lifesaver. A gente conseguiu high five. A gente começou a pista numa cidade, numa das vilas, e terminou na outra. E tipo, a gente chegou e falou, pô, e agora? Como que a gente faz pra voltar? A gente não fazia muita ideia. E na real tem um ônibus, então a gente tá no ônibus agora voltando pro lugar, tipo, pra vila onde tem o nosso hotel. Pra esquerda. Como que você tá sentindo o seu pé? Ele dói um pouquinho, porque uns dias atrás, quando eu tava com uma amiga minha, eu caí, ele virou assim. Torceu o pé? Sim, torceu e ainda tá doendo um pouquinho. A doutora falou que ia durar maximal 6 semanas, mas já tá muito pouco, eu ainda consigo esquiar, então... Vamos descer essa de novo? Alright. Alright, let's go? Tem tanto grupo de escola que é difícil de desviar das pessoas. E a Sophie, ela vai se juntando nos grupinhos. É muito engraçado. We were dancing on a wild, reckless scene. We found holes in these walls. We like what we saw. Vou esperar a Sophie na frente que devo mais rapidinho aqui. Wow, she's doing so good! Com o pé torcido. Queria eu esquiar daquele jeito com o pé torcido. She's awesome. Living in a dark, clouded haze, we dance, we fall. We were bound to make mistakes, we loved, we thought. Outra lição importante que eu aprendi nesses anos é de sempre carregar, tipo, um snack, alguma coisa assim, pra ir comendo entre as pistas e manter aquele nível de energia, assim, porque, tipo, cansa pra caramba. I never felt like this before. When I was trapped, you showed an open door. I had no reason to complain. I didn't have the words to explain.
aqui um R depois de um dia difícil. Quantas pistas você fez hoje? 3. Então, tecnicamente, na primeira vez foi 3. Isso. Então, 5. 5. Não é mal. Mas não é muito. Também não é. É que as 3 primeiras, que foi uma corrida só, foi longa. Foi eu longa. andei muito. Aqui com o snowboard, quando perde a velocidade, eles têm que andar pra pegar subidinhas, enfim. A pista é só uma merda. Papai tá achando também, olha lá. Vai lá, vida de snowboarder. Mas e aí, o que é uma dica que você aprendeu nesses anos de snowboard ski? A dica, na verdade, é recuperação. E assim, esquiar, snowboard, tá só deslizando pra baixo. Cansa bastante. E se perde a água. Tá. E no final, quando você chega, acabou, não aguento mais, a perna não responde mais. Você pra uma sauna, pra uma piscina, uma banheira ou um chuveiro que seja. Só pra... E de quebra é algo pra antecipar enquanto você tá fazendo alguma coisa difícil que você tá sofrendo, tá comendo. Depois eu tenho a sauna. Pra deixar tudo na montanha, que no final tem a recompensa e a recuperação. Vou fazer um take aqui pra ser justo, né? Só pra não falar assim, só tem o R acabadão, cadê a Alha acabadona? Tá aqui a Alha acabadona depois de um dia inteiro de esqui. E é isso, a gente tá esperando só a sauna abrir, porque a gente tá tão cansado que a gente, tipo, sabe, fechou o slope mais cedo pra descansar. E assim que a sauna abrir, a gente vai pra dentro. Aliás, sauna na Áustria, galera, é peladão, hein? Não vai ter vídeo. Enquanto espera a sauna abrir, olha o tamanho do morango que a Sophie achou no mercado. Tipo, surreal. Nunca vi um morango desse tamanho. E, velho, tá gostoso pra caramba. Quem que acordou velha hoje? Quê? Quem que acordou velha hoje? Eu? Mas eu não sou velhinha. Você acordou mais velha, né? Que vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário, querida. Que a sua vida seja cheia de aventuras. E assim a gente se despede das montanhas e eu vejo você no próximo vídeo direto das terras chatas, digo planas, da Holanda. Tchau! Olá, queridos! Oi, amores! Como que é que a Ali começa todo vlog, todo Instagram? Assim, ó.